Nadar numa piscina de uma banha de Nutella. Exato. Bom dia para todos, né? Agora nós estamos sendo gravados, a maioria já está aqui presente, agradeço aos presentes. Quem puder abrir a câmera é legal, né? Porque aparece lá na gravação, fica mais interessante. Vamos dar continuidade, então, né? As discussões de hoje vão girar em torno, ainda no texto, A Dança nas Escolas, uma travessia entre os contextos e as experiências. Nós estamos, né, no terceiro encontro na discussão desse texto. Estou gostando muito dessas discussões mais lentas, mais atentas, né, sem passar rápido pelo texto. Acho que é uma mudança de estilo em relação ao semestre passado, os anteriores, que nós nos forçávamos a encerrar o texto num encontro. Muitas vezes deixava passar coisa legal. E também nessa coparticipação, né, deixando para as pessoas ajudarem nas explicações, está sendo bem legal. O encontro passado foi bem rico lá, a condução do Paulo com a Juliana, fizeram uma dobradinha bem interessante aí na parte da dança, na parte da arte. E agora nós vamos dar continuidade, então, nesse esquema, né? Ainda lendo o texto da professora Adriana de Faria Guerres, sei lá como é que a gente fala o nome dela. Esse texto, A Dança nas Escolas, uma travessia entre os contextos e as experiências. É um texto de 2020, tá? Me parece que o acordo agora foi, né? A introdução eu tomei conta, fiz uma fala, daí no último encontro ficou no item 2, que eram as danças contemporâneas e seus deslocamentos. Então, a ideia agora é para o item 3, né? As danças nas escolas como contextos, mas em que contexto estamos a falar? Os responsáveis, se eu não me engano, foi o João Pedro, não é isso? Não, eu e a Júlia. Ah, o Helder e a Júlia ou Giulia? Não sei como. Na verdade. Então vamos lá, assumam o barco aí, a condução é de vocês. Se eu ficar, eu vou mutar aqui, agora que eu vi que eu estava sem câmera aberta, eu pedi para vocês abrirem eu com a câmera fechada. Eu vou mutar aqui o meu áudio. Hipocrisia, né? É o exemplo, né? Ensinando pelo exemplo. Eu vou ficar tentando transmitir para o meu Facebook, tá? Então eu vou ficar apertando umas teclas aqui, mas eu estou prestando atenção e confio na condução de vocês. Vai lá, Helder, Júlia, assumam. Beleza. Tô mexendo aqui pelo celular, tá meio ruim, eu tô tentando ligar o PC. Mas vamos lá. Tá dando pra ouvir bem aí, pessoal? Porque às vezes eu começo a falar, daí me empolgo e falo, tá ruim o áudio. Não, está bom. Beleza. Bom dia então. Eu e a Giulia ficamos com a parte 3. E a nossa fala vai girar em torno de 3 pontos desse texto. O primeiro ponto é que a autora, ela se embasa, faz uma introdução da dança enquanto um aspecto estruturado, tecnicista na escola e no ensino básico em geral. No segundo ponto, ela se embasa muito na Isabel Marx, uma pesquisadora de dança. Essa moça, ela fez o mestrado em Londres, uma escola, alguma coisa de Laban lá. Então, ela entende a dança como linguagem. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. E a terceira parte ali é as discordâncias dela, de pensar a dança enquanto linguagem, e ela vai rumando, entender a dança, pensar a dança, experienciar a dança, enquanto uma educação pela experiência com La Russa. Então, resumindo assim, essa parte, a gente vai se concentrar nesses 3 blocos. E daí, eu e a Júlia lá, a gente conversou e discutimos um pouco sobre o texto e vamos falando aqui. A hora que vocês quiserem falar também está aberto aí, vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui que a gente destacou como importante é que a dança na escola, no ensino básico, é entendido como uma monocultura e está sempre associada a essa sistematização única. Ou seja, a gente tem acesso, de modo geral, no ensino básico, a somente um modo de dança, e esse modo de dança muitas vezes é sistematizado, ou seja, é sempre tecnicista, não fazendo muito sentido e significado. A segunda parte, então, a Adriana vai na Marx
E essa daí é a grande influência, a grande pensadora aqui. E ela entende a dança, então, enquanto linguagem, conhecimento e leitura de mundo. Mas depois ela teve contato com as publicações de Paulo Freire e ela passa a entender a dança enquanto construção, criação, invenção constante e transitória. Ou seja, não é mais aquele algo único, segmentado, tradicional, e passa a entender isso numa perspectiva mais crítica e transformadora. E ela passa também a pesquisar esses corpos contemporâneos e o que a dança pode explorar com isso. Daí a grande crítica aqui que a Adriana coloca para Isabel Marques é o seguinte. Vou ler aqui, tô pesquisando aqui, tô buscando. Vamos lá, diz o seguinte. Ainda Isabel Marques entende a dança como linguagem, assim, não discute os deslocamentos ontológicos, axiológicos e metodológicos propostos pelas danças contemporâneas. Daí, o que seria isso nesses aspectos ontológicos, axiológicos e metodológicos? Então, o que eu estou entendendo aqui, então, enquanto ontológico, seria entender a dança enquanto uma razão única e verdadeira. E o conceito axiológico como é tudo voltado a um juízo de valor, a uma norma. Então, é sempre a essa estética da dança. E os aspectos metodológicos da dança enquanto linguagem é que estão presos a essas metodologias tecnicistas. Opa, acho que ligou o PC aqui. Segmentadas. E aí, ô Júlia, tem alguma coisa para ir falando? Daí aqui já estava indo lá para a parte 3. Não, é bem isso que você falou, e a parte que você falou, né, que ela fala de linguagem, conhecimento e leitura de mundo, ela também faz muito essa conexão, né, da arte, do ensino e da sociedade, né, que até eu achei curioso, né, ontem eu tava lendo essas partes do texto e eu só joguei no Google, assim, se você procurar dança nas escolas, né, vai aparecer imagens de frevo e danças de festa junina, eventos, apresentações, e ela fala muito aqui de uma dança que faz você se conhecer você, o outro e o meio, através da vivência que a dança proporciona. Então, eu acho que essa conexão da arte, do ensino e da sociedade tem a ver com o que a dança pode ser como linguagem também, e não mais essa coisa cultural, essa coisa que quer só uma apresentação, ou só uma história que já foi pra gente contar, sabe? Algo de palco que a gente imagina. E que você tá querendo ir pra terceira parte, Elder? Boa, eu lembrei agora de duas coisas que eu anotei da apresentação do Paulo e da Juliana. A Juliana trouxe o seguinte, que a autora que ela arruma a entender a dança pela dança, ou seja, a dança não depende necessariamente da música, ou do teatro, ou de um palco, ou de qualquer outro meio. Então a dança, ela é por si mesma. Daí que faz mais sentido, pelo menos para mim, quando a Adriana foi lá no GPF apresentar pra gente, ela colocou alguns espetáculos lá, sem música, só o pessoal, assim, dançando no palco. Foi meio doido, assim, de entender, sabe? Então aqui ela tá arrumando para essa ideia, tipo, a dança pela dança, não a dança enquanto meio para algo. Eu queria fazer um breve comentário. Quando vocês falam a dança pela dança, eu penso muito nas minhas sobrinhas, porque eu tenho uma delas que ela adora dançar, adora. E ela não precisa nem de palco, nem de música, assim. Do nada, ela resolve que ela quer se mexer, assim. E ela começa a inventar os passos dela e fazer. Ela tem, acho que, 7 anos. Mas ela faz isso desde os 3, 4 anos de idade. Ela resolve dançar. Ela quer dançar e pronto, entendeu? E se tiver uma outra pessoa assistindo, ela gosta. Mas não precisa de ninguém assistindo também, né? Simplesmente ela começa lá a fazer os passinhos dela, se mexer e pronto, né? Eu acho que é um pouco isso também, né? Não sei.
Só tô um breve comentário aí, continue. Eu acho que a autora, ela fala muito disso. É algo que você, inconscientemente, você explora, você expressa ali, né? Eu fazia isso desde nova, né? Eu dançava assim, não precisava de música. E eu achei muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar que eu fazia isso e que com o tempo eu parei de fazer. Mas, tipo assim, não precisa da música. Muitas vezes a gente dança um ritmo, mas não precisa necessariamente do ritmo. Você pode dançar quando você simplesmente quer falar alguma coisa. E a autora ela vai falar isso nessa próxima parte. Aí, você quer falar mais alguma coisa, Elder? Bom, eu vou continuando aqui. Eu achei super interessante isso que a Júlia falou, da questão de não ter, tipo, não ser só memórias de apresentação, de palco, que a gente passa muito tempo trabalhando, ensaiando e pensando em ter o espetáculo, em ter aquelas recordações de um espetáculo, mas é muito mais importante a gente ter a experiência, a vivência, do que as memórias de estar no palco. Não necessariamente eu preciso lembrar de tudo que eu dancei, mas eu lembro de todas as sensações que eu senti todas as vezes que eu subi no palco. Isso que eu achei muito interessante. É bem interessante, porque até se você for ver aqueles profissionais, né, que avaliam dançarinos, eles procuram pessoas que dançam com algo além de só a técnica e a apresentação. E esse algo além é isso que a gente vive e sente, né, dentro, enquanto dança. Sim, que é sempre único, né? Sempre singular para cada pessoa. Isso aqui eu gostei muito também, e nessa outra parte aqui, ela explora bem. E deu certo aqui o notebook. Daí outra ideia que eu queria trazer aqui também é que o Paulo colocou lá sobre a contaminação. Então essa dança, esse modo contamina, né? Ele vem e flui e surge. Peraí, acho que alguém mandou. Ah, não. Seguindo aqui então. Então, essa contaminação, eu acho que tem muito a ver com o que ela vem propor. A dança enquanto uma travessia. Essa travessia, ela vai pensar a partir de La Russa. O que eu estou entendendo aqui enquanto travessia? Nesses contextos que estão dados, o que a gente pode fazer de diferente? O que a gente pode fazer para contaminar e ser a dança pela experiência? E não a dança enquanto meio, enquanto um veículo para chegar em um determinado lugar. Eu tive pensando, fui pensar com vocês aqui, se dá para a gente mais um pensamento convite, né? Dá para a gente refletir ou compor uma dança que comunica, que seria a perspectiva de que a dança comunica, tem algo a dizer, aí englobando ela em espaços de dizer. Então, uma dança diz daqui, então o frevo está dizendo de lá, sei lá, o balé diz do outro lado, então cada uma tem que seus dizeres, mais uma ontologia da dança, ou seja, o ser da dança, o ser do frevo, o ser do balé. E essa dança, mais como no campo da linguagem, ela me parece entravar mais a questão da expressão e da experimentação. Então, parafraseando aqui, já roubando uma frase do Spinoza, né, que é o que pode um corpo, a gente perguntaria, o que pode um corpo que dança? Mas na questão de experimentar o que pode uma dança, passar pelo corpo, aquilo que a Júlia falou, de você sentir-se na dança, né? Não é falar assim, eu me senti mal, né? Não, a dança, os efeitos gerados no corpo através da dança, né? E se a gente podia pensar essa, né? A dança que comunica, que quer comunicar, que pensa-se que a dança comunica, tá ali falando alguma coisa, é de um certo público, é de um certo povo, uma identidade de algum lugar, e uma dança que expressa e experimenta, né? Não que uma seja ruim, acho que seja uma que seja ruim e a outra seja boa, não é isso que eu estou tentando dizer, mas possibilidades de analisar, né? Não sei. Eu acho que entra, né, a parte que a autora junta o pensamento de La Roça, que ela fala dessa possível travessia, porque tem a dança como contexto, como cultura, e tem essa dança vivida. E ela tenta fazer essa relação, que seria você pegar o contexto da dança, você se aprofundar nele, você entender, e através desse conhecimento você tentar vivenciar, ter suas próprias vivências e próprias experiências, que é algo que não pode ser contextualizado. Eu não posso te dar, por exemplo, um livro,
tipo, é assim que você vai fazer para viver a dança. Não, a partir do contexto, cada um vai vivenciar de uma forma. Eu acredito que seja essa travessia que a autora quer passar. Concordo. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso dessa parte que então ela vai explorando esses pontos, então entendendo essa dança enquanto travessia, e a partir do quarto capítulo lá, e a quarta e a quinta parte, ela vai se debruçando mais. E o João falou no grupo, não sei se vocês viram, que ele tá com problema de internet. Que pena, seria o João agora nessa quarta parte, né? Não era isso? Não era o João agora? João e mais alguém, né? Não, era só o João sozinho, não era? Caraca, só João. Era o Eu João acho que era o sozinho? João. Que Porque o Rubens, você falou essa parte que é mais da escola, daí como ele tá na escola, tematizando dança, e não sei o quê, e tem lá russa e outros E caras justo lá. agora ele some, o João é um desgramado, né? Ele nunca sai, né? Ele tá aqui em todos, mano. Ele nunca sai. Não, hoje eu vou sair, velho. Vou trollar. Vamos lá, vamos dançar então, galera. Não, então tá bom. Eu posso falar uma coisa? Claro, me Juliana, lembrou- por favor. Eu não sei se foi o Helder ou foi a Júlia que falou. Eu lembrei de uma experiência que eu tive, que algum deles falou de não só ser uma linguagem de você para fora, mas sim de se comunicar com o outro. Porque uma vez eu fiz um workshop de dança contemporânea que ninguém falava nada e as pessoas começaram a interagir com o outro, ou sei lá, encostar no braço de um, girar em torno do outro, e acabou se formando interações entre as pessoas e passos de dança que ninguém esperava, não foi combinado, ninguém se conhecia, mas eu acho muito interessante que o pessoal fala, né, que a energia que flui entre as pessoas e acabou se formando movimentações, sem ser algo planejado, nem nada, foi uma improvisação, e eu acho que calha muito com o que vocês falaram de comunicação entre as pessoas. Eu acho interessante trabalhar isso também na dança com os colegas, seja na escola, seja em uma academia ou qualquer outra coisa. É bem isso, eu acho que é bem isso que ela tenta mostrar, né, que nas escolas não é só decorar uma coreografia para dançar com os amigos, mas o que você pode gerar, né, com seus amigos ali, se você só lançar, por exemplo, dancem alguma coisa, interajam entre vocês, né, por que que você faz aquele movimento e por que que a pessoa responde daquela forma, né, tem toda uma linguagem sua do outro, né, que entra até naquilo que ela fala, né, de se conhecer, conhecer o outro e conhecer o meio, né, enquanto você dança. Eu vou colocar também, paralelo com o Rubens falou, ele deu o exemplo da sobrinhas dele, eu vou dar o exemplo do meu irmão, né, que tipo, ele começou a dançar do nada, ninguém tinha ensinado ele a dançar, e um dia tava tocando uma música na TV, e ele, na verdade, a gente coloca como dança ali, né, o gesto que ele fez, que é começar a mexer a perninha como se estivesse subindo e descendo, assim, né, e todo mundo, é dança, é dança, e a partir daquele estímulo, né, gera outro estímulo para que a criança continue. Aí ela se afeta com aquilo e continua, né? Ela fica assim, ó, com a perninha assim, ó, movimentando. Eu acho isso bem legal, pô. Acontecimento dança, né? Porque, imagina, você acha que a criança domina a técnica, domina espaço, domina que tipo de dança, qual é o movimento que tem que fazer, ou de quem é aquela dança. Não, acontecimento dança eu acho que é muito interessante. Eu acho que esse exemplo também pode ser, esse exemplo, ou esse pensamento, pode ser transitado, por exemplo, a luta, né? Precisamos de um oponente para lutar, né? Precisamos da figura do outro, né? Porque eu lembro que quando eu improvisava as minhas lutas de Power Ranger lá, eu lutava comigo mesmo e fazia os parkour da vida lá, né? Em qualquer muro que tinha, eu estava saltando, estava chutando, tudo quanto é coisa. Eu acho interessante essa questão de passar os fluxos, seja dos programas de TV, ou dos fluxos sonoros, dos fluxos visuais, transmutá-los no corpo, ou seja, passar para a experiência de si. Acho que essa experiência de si, né? Passar aquilo para o corpo e deixar fluir e compor com aquilo. O corpo em experiência, né? O que pode um corpo que dança, né? Não sei o que vocês pensam. Eu acho que sim, eu acho que se dança ou luta fosse só técnica, não seria algo que uma criança faria. A criança teria que aprender.
né? Você não é normal, assim, eu nunca vi, né? Uma criança que, ai, é comum a criança começa a fazer conta lá no papel, é automático, tipo, né? Eu nunca vi isso. Agora a gente sempre vê. Uma criança, ela começa a dançar do nada, ou então ela começa a brincar e imaginar, que nem você falou da luta. É uma coisa instantânea, é bem isso, um fluxo mesmo, é uma coisa que flui, assim, sem você precisar ensinar e falar, isso aqui é dança, você precisa fazer desse jeito. Isso é muito louco, né? Como esse pensamento tá naturalizado na gente. Tipo, o que é saber dançar, né? Saber dançar em uma visão, assim, comum que a gente tem é a pessoa que domina o passo, domina a técnica, e aqui não, né? É isso também, mas também são outras coisas. Daí até que a gente comentar que tem bastante gente que dança, né? Que é da dança. Mas também aqui a Adriana traz outras possibilidades, né? Que eu achei muito legal. E aí eu vou já jogando para aprendizagem também, Helder, e o pessoal que estuda aprendizagem, vocês também todos aqui, para falar que antes mesmo da gente discutir a aprendizagem já existe, né? Antes da gente falar assim, ó, professora que ensina, não, a gente não, né? Institucionalmente, falando de educação física, falando de um setor de conhecimento, o professor ensina e o aluno aprende. Ele já está aprendendo em outros diversos espaços, tem ter a figura do professor, né? Então, imagina que não é uma coisa independente, mas eu acho que é uma coisa, um acontecimento do corpo independente, né, de ser ou não ser, né, de ser aluno ou não ser aluno, de ser sujeito ou não ser sujeito de uma dança, né? O acontecimento, o movimento, o acontecimento no corpo, ele está por aí, acontecendo antes mesmo da gente estar fazendo essa discussão, né? O que eu estou pensando... Fale, Gabi, você primeiro. Eu achei bem interessante tanto a fala do Paulo quanto do Helder, que o exemplo que o Paulo deu do irmão dele, por ser pequenininho e só o movimento dele tá subindo e descendo a perna, era uma dança. E o Helder colocar o que é dança. Isso cria um estereótipo muito grande, tipo, de um preconceito das pessoas quando elas crescem, de um adulto que também só vai subir e descer a perna, igual aquela criança, vai achar que não sabe dançar. Aí as pessoas criam um bloqueio, porque depois que elas crescem, elas querem se estereotipar em cima de movimentos que já existem e não se arriscam a dançar. A criança tem toda essa liberdade e todo mundo incentiva. Só que se é um adulto, as pessoas, elas julgam. Era só isso mesmo. E quando você é homem, você é julgado ainda mais, né? E se você faz certos movimentos que remetem a algumas danças, você é julgado ainda mais, né? Por exemplo, movimentos mais sexualizados na nossa sociedade moralizada, mais sensuais, assim, eles ainda são julgados ainda mais, né? Então, era mais ou menos por aí que eu estava pensando também. Porque eu acho, né, por isso que a gente precisava do João aqui, porque ele que leu com atenção a parte 4, mas a gente pode passar por ela também, da maneira que der. Eu estou sentindo que a Adriana aponta, a autora aponta, as várias formas de trabalho da dança na escola. Que é pegar a dança institucionalizada e passar para as crianças, simplesmente, os movimentos já existentes, com as músicas já criadas, né, com todas as técnicas já refinadas, e você pegar e falar, ó, repita isso, faça igual. Esse é um trabalho com a dança possível, né? Aí existe um outro trabalho possível, aí eu não estou afirmando nada disso, tá? Eu estou pensando alto aqui com vocês, me ajudem, né? Se vocês discordarem, ou se vocês tiverem outras ideias, vamos pensar juntos aqui. Uma outra possibilidade é você fazer uma leitura cultural dos gestos da dança. Então, assim, por exemplo, traz a dança pronta já, né, aos seus moldes, e explica para as crianças, ó, tá vendo esses movimentos aqui? Isso aqui se chama frevo. Isso aqui foi criado, não sei na onde, em tal época, por esses motivos, se dança desse jeito. Então, é a dança enquanto uma linguagem, enquanto uma cultura, né, um processo cultural
que você apresenta essa cultura para a criança. O foco já não é mais replicar a movimentação, repetir aquela cultura, aquela dança dada, mas é entender qual é a cultura que criou aquela dança, né? Então, é a dança enquanto uma episteme a ser acessada, né? Um conhecimento que está sendo apresentado para o aluno. E uma terceira, que eu acho que tem mais a ver com o que vocês estavam conversando, que é essa ideia dos fluxos, né? Que é o que eu estou pensando? É a dança enquanto o rompimento com uma política institucionalizada, que proíbe certos movimentos e certas danças. Por exemplo, se vocês adultos começarem a fazer igual as crianças e começarem a dançar do nada em qualquer lugar, que tipo de reação isso vai atrair? Alguém faz isso aqui? Assim, eu sou meio doida, então às vezes eu faço assim, mas sempre me acho meio doida, entendeu? Fale pra gente mais sobre isso. Duvido que alguém que já fez sapateado nunca ficou dançando na fila dos mercados, na fila dos bancos, e as pessoas olhando assim, nossa, que essa retardada, batendo o pé. É sempre assim. É inconsciente, às vezes eu vou ver, eu tô batendo o pé fazendo, aí eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí eu paro, pera, não. E as pessoas estranham, mas pra mim poderia ser a coisa mais normal do mundo, entendeu? Você começa a dançar assim no meio do nada e todo mundo já segue, entendeu? A vida pra mim poderia ser assim, mas tudo bem. Tipo musical, né? A vida da Júlia deveria ser um musical, assim. Do nada, as pessoas começam a dançar, todo mundo junto. Poderia, né? Por mim, poderia, assim, Fazer um imagina. flash mob, né? É porque, imagina. Fazer um flash mob. Flash mob. Então, e é bem legal isso, porque eu já participei do flash mob e no começo era estranho, porque era só uma ou duas dançando, e depois quando tinha um monte de gente ficou super legal. Aí quando você tá dançando sozinho, você é só o estranho, mas se tem várias pessoas dançando, aí é uma coisa que é um espetáculo. O primeiro é o corajoso, né? E é legal que tanto sozinho quanto quando você tá fazendo um flash mob, por exemplo, dançando com várias pessoas, é curioso quem está observando, é legal você observar a reação de quem está observando. Eu não faço dança, nunca, eu sou meio frustrada com isso, que eu tentei fazer balé quando era pequenininha, daí parei, mas eu faço patinação. E de patins eu me vejo do nada dançando, parada. E é legal que você realmente parece uma pessoa louca, mas só tá em você, essa musicalidade, essa forma de se expressar. E faz parte, acho que em qualquer ambiente. Eu acho que tem coisas que, sei lá, sabe quando você quer falar muito uma coisa pra alguém e você fica assim, eu não sei que palavras usar pra dizer isso? Eu acho que a dança diz, às vezes, pra mim. Eu consigo dizer dançando coisas que eu não conseguiria dizer falando. Então, eu acho que é muito doido isso. Eu acho que isso tem muito a ver com a ideia de contaminação, que a Gabi tá falando de flash mob. Eu fui pesquisar aqui rapidinho, que eu não sabia o nome desse termo. E é tipo, do nada alguém começa a dançar. E eu vou falar que eu faço isso muito na sala de musculação, porque na sala de musculação é um lugar chato, né, assim, é um monte de gente repetindo o mesmo movimento, né, com peso lá, fazendo muito... Aí de vez em quando eu meto umas danças, assim, faço algumas coisas para animar meu local, e um monte de gente chama eu de maluco, mas eu tô acostumado já, fala que eu tô doidão. Mas é mais ou menos isso, eu consegui pensar essa ideia do flash mob com essa ideia da contaminação, sabe? Da contaminação de você mesmo, tipo, do nada surge um ritmo, mas você tá aqui, ó, batendo na perna ou movimentando, né? Quer dizer, o ritmo, a música, ou sei lá, a ideia, a imaginação, a experiência, ela deixa marcas em você, né? E aí eu entro uma pergunta, né? Para a gente pensar aqui. Principalmente vocês que têm esse impulso mais forte. Eu acho que todo mundo tem esse impulso, tá? Eu sou uma pessoa que não sei dançar, nunca pratiquei dança, mas eu lembro da minha vida, ao longo da minha vida, vários momentos assim que veio aquele instinto, aquela vontade de você simplesmente se mexer. Então eu acho que todo mundo tem isso. Como é que a gente vai perdendo isso? Com as construções sociais do que deve ser feito ou não em público, a gente acaba parando de fazer do nada. Por exemplo, todo mundo pode ter os impulsos, mas nem todos têm a segurança e a confiança de fazer isso a qualquer momento. Mas não quer dizer que a gente não queira dançar a qualquer momento também.
Eu acho que é um pouco o que a Júlia falou, porque toda vez que a gente pensa em começar, a gente começa e quando a gente percebe que a gente está fazendo, a gente pensa que a gente tem que parar, porque não é normal fazer isso. Então, de tanto a gente ir boicotando as nossas ações mesmo, acaba ficando tão instintivo quanto querer dançar, não querer dançar porque a gente está em público. Mas será que a gente deveria falar em perder para uma coisa que acontece? Tipo, eu tava pensando aqui, né? A gente fala, perdemos isso. Mas é uma coisa que acontece, esse negócio de dança acontece. É uma coisa que, boa, você quer. A Júlia não sabe quando ela vai dançar, daquela, sabe? Quando em quando, nem o horário que ela vai sentir vontade de dançar. Será que é tipo perder mesmo? Será que é um projeto maior de fato né? Os espaços não permitem certos tipos de comportamento e tudo mais. Mas será que é perder? Talvez como que a gente perde isso ou como a gente cultiva isso, né? Que espaços nos permitem, que momentos nos permitem, que vibrações nos permitem compor ou não, né? Também. Não sei, meu ponto aqui. Acho que o potencial ainda está lá, eu concordo com você, Paulo. O potencial está lá. Mas é inegável que a gente vai sofrendo efeitos na subjetividade, né? Então, assim, se a primeira vez que você dançasse em público do nada, as pessoas, sei lá, algumas dançassem juntos e a vida virasse o musical que a Júlia queria, né? Ou elas batessem palmas, ou simplesmente elas, sei lá, continuassem a vida delas de boa, talvez a sua subjetividade não se constituísse como reprimida nessas potenciais, né? Enquanto que ao contrário, aí a gente com um olhar estranho, de repente você vai fazendo barulho, alguém vai falar, aqui não é lugar para isso, né? Você vai sofrendo um cerceamento que vai te subjetivando a não se comportar de certas maneiras em alguns espaços. Por exemplo, nós homens sofremos com muita frequência essa cultura do homem não dança. Então, enquanto as meninas parece que nascem, né, com ritmo e com a capacidade de dança, claro que eu estou generalizando de uma maneira, né, bem supérflua aqui, né, isso não acontece com todo mundo também, mas em geral, de uma maneira, né, mais ampla, enquanto que as meninas são estimuladas a cada momento que a música estiver tocando numa festa, é como se fosse o espaço de libertação, né? Aqui você pode dançar, vai lá, se acaba. Festinha de aniversário, né? Começa lá. Festinha de 6, 7 anos de idade, você vê as meninas se acabam. E os meninos vão fazer o quê? Eles vão chutar uma bola, né? Então, quando chega no 15, 20 anos de idade, é óbvio que elas conseguem dançar. Elas exerceram isso a vida inteira. Pelo menos o básico do básico. Você vê até assim, até quando a menina fala que não sabe dançar, não sei dançar, sou péssima. Ainda assim, ela é muito melhor que os homens. Muito melhor. Salvo as exceções, né? É claro, né? Sempre há singularidades. Mas o que eu quero dizer deixa marcas na nossa subjetividade, né? Esse cerceamento. Ele vai nos moldando, nos impedindo de manifestar em certos espaços, né? Eu não sei. E aí, assim, eu acho que o item 4 vai ter que esperar o João, não sei se vai dar tempo de falar alguma coisa, mas eu estou pensando, que eu entendi do item 4, e que eu jogo para vocês pensarem juntos, é que talvez a proposta da autora seja pensar a escola como esse espaço de rompimento político. Sabe, igual foi falado aí, abrir espaço para experiência, abrir espaço para... Aqui pode, aqui é permitido dançar. Ó, aqui é uma escola de balé, você pode dançar. Olha, aqui é festinha de aniversário, tá tocando música, você pode dançar. Olha, aqui é você com seus amigos que gostam de dançar, você pode dançar. É transformar a escola nessa abertura, nessa possibilidade, né? Não se preocupar só com a questão cultural, a questão linguística, entender os códigos, mais ou menos como o currículo cultural pensa, né? Ficar tentando entender o que é aquela dança, da onde ela veio, por que ela foi criada. Acho que isso é importante também. Mas se eu estou entendendo o texto, e aí eu jogo para vocês falarem também, é mais do que isso, né? É tentar fazer com que as pessoas abram espaço para elas sentirem esse fluxo e automaticamente elas estão numa política cognitiva. Por quê? Porque está abrindo espaço para que as pessoas pensem diferente, né? Se eu tivesse tido uma experiência dessa na escola, talvez eu fosse diferente hoje. Vocês entendem mais ou menos esse movimento? O que vocês pensam disso? Eu acho que seria interessante fazer nas escolas, né? As crianças, ou, enfim, parar para sentir, para pensar, né?
na dança, né? Ou até de outras formas, porque isso, sei lá, quebraria essa coisa que tem de escola, ainda é muito padronizadinha, né? Tipo, tem prova, tem métodos de avaliativos, e é por isso que é difícil trazer a dança para a escola, porque ela não é tão contextualizada. Mas esse exercício de parar para ouvir o que você mesmo, tipo, você mesmo, sabe? Tipo, sentir você mesmo, o que você pensa e como você transmite isso, o que você tá sentindo, sabe? Eu acho que seria um exercício que no começo seria diferente, mas que faria as pessoas pensarem um pouco mais, né? Seriam cabeças mais pensantes. Ô, Rubens, isso é muito legal também, e ver como que o que que a gente estava entendendo, pesquisando, estudando sobre aprendizagem, conversa com o que a Adriana está propondo aqui também, né? Então seria lá uma educação, aprendizagem pela experiência, pela vivência, né? Pelo que aqui lá que o Fidel chama no sentir na pele, não naquele processo, não somente nisso, né? Você racionalizar, saber os sentidos, os significados cultural que foi atribuído ao longo da história. Isso é muito importante, mas eu acho que o que a gente vai entendendo por aprendizagem se conversa bastante aqui com essa terceiro ponto aí que você colocou a partir do texto. Acho que os dois pontos são interessantes. Primeiro, da explicação cognitiva que o Rubens falou, né, do reconhecimento, do conhecimento. Primeiro, porque ajuda-nos muito a entender que existem danças e não há dança, né? Ajuda muito, tipo, apresentar a diversidade das danças para as crianças, né? Apresentar da onde essas danças vêm, a episteme da dança, né? Porque algumas vezes, por exemplo, eu trabalho aqui na sala da musculação, né? Não estou na escola, mas surge uma determinada dança e essa dança vai ser reprimida. Eu sei, sabe? No espaço que eu tô, vai ter gente que vai olhar feio para mim, vai falar, ó, tal dança não é legal. Aí tem um outro cara que gostou da dança e eu olho para ele, a gente tá dançando lá, tá fazendo brega funk lá. Aí tem outro cara que fala, não, isso é estranho, isso aí não é chato, isso é ruim, isso aí é... Bom, o cara não gosta por motivos preconceituosos, né? Isso acontece muito. Então, talvez dois, né? 2 pontos, que é entender o que se passa naquela dança, de onde ela surge, o surgimento dela, que vibrações, do que ela se compõe, uma episteme da dança, como o Rubens colocou, e também experimentar, né? Algumas vezes, experimentar aqueles fluxos que aquela dança produz em você, que, poxa, se eu tiver no momento, porque eu acredito que a representação, esses dias eu estava lendo um artigo que estava falando sobre a vergonha, né? Você entra num espaço que você não conhece, que música que é aquela, que fluxo se passa, que conversa, como você se dialoga com aquela música, você fica lá retraído, assim, aquele passinho, né? Ou ainda, homem não pode dançar. Você fica retraído naquela imagem do homem não pode dançar, o homem pode dançar determinadas músicas. Então, trazer a experimentação também passa por essa destravamento do corpo. Ou ainda, como falei na última aula, desterritorializar o corpo, desgrudar, deslocar o corpo para uma experimentação, né? Não no sentido de acabar com a vergonha, mas no sentido de construir uma sensibilidade do corpo para com as batidas, para com os ritmos, para com as sensações, para com a expressão corporal. Eu acho isso extremamente importante para colocar o corpo em pesquisa, o corpo em educação, o corpo em aprendizagem. Não só em representação e cerebralização, né? Tá lá no cérebro, não precisa experimentar. Você tem a ideia e já era. Você sabe Paulo, que aquilo ali... Oi. Não, é muito legal isso aí que você falou, eu concordo. E eu lembrei de um negócio que eu anotei lá de uma das nossas conversas do GLD, e o João comentou sobre um sistema de extensão do desejo. O que seria isso? Acho que a gente pode conversar com ele depois, ele falando da parte 4, mas seria o seguinte, entrar, então, por meio, por exemplo, dessa dança enquanto cultura, enquanto linguagem, e a partir dela a gente estender isso, explorar essa extensão do desejo, que eu acho que caminha bastante com essa dança enquanto fluxo, enquanto intensidade, enquanto vivência. Eu acho que tem possibilidades aí de diálogos interessantes. E aí no texto aparenta aqui a ideia de passividade, né? Então a experiência em La Roça é uma passividade. É uma passividade, mas não é uma inatividade. Não é passivo do que eu não vou me mexer. É passivo no sentido que eu vou me abrir para aquilo, né?
É no sentido assim, eu vou experimentar a dança, então, mas eu tô aberto para sentir como ela me toca, eu tô aberto para sentir como ela me faz me mexer, né? Como que aquilo me toca, como que aquilo me preenche, né? O que que eu sinto quando eu estou em contato com o ambiente da dança, com a música, com as outras pessoas. Essa passividade, e essa passividade que permite romper com um objetivo a ser atingido, né? Por exemplo, vou ler aqui, ó. A educação como experiência, ele é processo e produto simultaneamente, né? Então, ao mesmo tempo que é uma aula que você vai sentindo, você já é o resultado da aula, essa transformação, que abandona as teleologias. O que é teleologia? Um telos a ser seguido, um objetivo a ser atingido, que se estabelecem na técnica, ou seja, o objetivo daquilo não é mais aprender uma técnica. Você não está fazendo aula de dança para você aprender a fazer o plié, para você aprender a fazer 2 para lá, 2 para cá, para você aprender a fazer, sei lá, não consigo nem dar exemplos, a limitação da pessoa nas danças é absurda, né? Eu consegui pensar em plié e 2 para lá, 2 para cá. Eu imagino que deve existir mais coisas, né? Mas é só isso, né? Aí é só variação de plié e 2 para lá, 2 para cá, você tem todas as danças, né? Resumo, muito bom resumo, parabéns. Aí eles vão só mudando os nomes para a mesma coisa, enfim. O objetivo não é aprender, o objetivo não é chegar lá. Desculpa, pode falar, Ju. Não, imagina, pode terminar. Eu terminei, a ideia era essa. O objetivo não é chegar lá, o objetivo é sentir o processo. Eu achei muito interessante o que você falou, de que eu já ouvi de alguns professores, eu acho muito interessante trabalhar isso na escola, no que você falou antes também, de se tornar um ambiente seguro para a dança, de a frase, não existe certo ou errado, tudo está certo teoricamente, porque eu mesmo que danço há muitos anos, eu tenho dificuldade com essa frase, eu odeio essa frase, porque o que eu aprendi na técnica tudo tem que estar certinho, exato, na angulação perfeita do pé, do braço, tem que estar tudo ordenado, seja um balé clássico, seja um jazz, ou seja até um contemporâneo, eu tenho uma necessidade de fazer corretamente, exatamente do jeito que estão me propondo. Então, essa percepção, essa quebra, né, essa ruptura de não existe certo ou errado, qualquer coisa que você fizer e o seu corpo expressar está correto, eu acho que é muito importante para abordar na escola, sabe? Para quebrar esse paradigma da técnica mesmo. Perfeito. E isso não significa, em hipótese alguma, que o balé é errado porque é muito tecnicista, muito focado na técnica. Não. Ele é uma forma de dançar. Existem outras. A cultura vai criando maneiras de dançar com as suas técnicas, né? Só que, assim, a dança existe antes do surgimento das técnicas. É só entender isso, né? Que há fluxos no ser humano que nos preenche, que nos faz querer nos movimentar, que são anteriores ao balé, anteriores a qualquer outra forma de dançar, né? A gente tem isso primário. Antes vem o desejo, antes vem o fluxo, depois vem a criação cultural, depois vem as técnicas, depois vem as escolas, depois vem a tradição, mas antes vem o fluxo, antes vem o desejo. Então, é uma aula que permita o preenchimento dos fluxos. Só de falar aqui, não dá vontade de a gente ir para um baile, dançar um monte, né? Sabe, aquele sentimento de ser preenchido, né? De você, né, deixar os fluxos se conectarem, aquele, né, ambiente dançante e tal. É essa a ideia, isso é primário. Primeiro vem isso. E isso é revolucionário, na medida em que a gente rompe com todas as regras sociais, né? As regras, elas são sempre uma moral estabelecida que nos limita, que nos impede, que nos diz não pode dançar na fila do supermercado, não pode sapatear no banco, não pode virar estrela na rua, homem não dança, homem que dança é viado, não pode ser viado, não pode dar bunda, não pode, é sempre não pode, né? E aí vem esses fluxos, eles vêm antes de tudo isso, né? Então, quando você se permite ser preenchido pelos fluxos e fazer aquilo que você tem vontade, aquilo que te conecta com as coisas, isso é, de certa forma, uma revolução, uma micro-revolução, né? Uma revolução interna, não é uma revolução social, não é pegar em armas e modificar toda a sociedade, mas é, sim, você promover micro-revoluções dentro de si, né? Uma outra forma de existir, uma outra forma de pensar, uma outra forma de sentir, uma outra forma de viver. E a proposta da autora, me parece, que é pensar a escola nesse sentido, né? Pensar a escola como esse espaço, que vai ensinar esse fluxo, né?
e não ensinar técnicas, e não ensinar, né, não ficar só, também técnicas, também a cultura, também a parte racional, mas não ficar só nisso, né? Eu acho que Pode falar, Paulo, desculpa. eu ia falar que também não matar essa experiência do estranhamento, né? A gente tá falando é fluxo, é constante, mas a gente estranha muita coisa, né? A gente se depara com coisas que nós não nos conectamos de imediato, né? E eu acho que o papel, sei lá, do professor, se é agenciar, dá tempo a esse estranhamento, né? Pô, você vai dar uma aula de dança e uma criança não quer dançar, você vai pegar a ideia daquela criança e falar, pô, mas essa aula é de dança, ele tem que dançar? Ele vai ter que dançar? Pô, matou, né, a ideia, né? Matou o estranhamento. Essa parte do estranhamento não é acabar com a vergonha. Eu estava lendo esse artigo que eu contei, você fala assim, o objetivo da aula é acabar com a vergonha. A vergonha me parece um processo tão importante, tipo, não no sentido de que ela é produtiva, do estranhamento, sabe? Eu vim de outro espaço, eu vim de outra terra, eu vim de outras políticas, eu vim de outra cultura, eu estou aqui, você está me passando todo esse tipo de estímulo, dá um tempinho para respirar, aquecer meu motor com aquilo que eu achei interessante e produzir. Mais ou menos isso aqui que o Rubens faz nesse grupo, né? Ele pega e fala assim, ó, vem aqui, participa das aulas, ouve o que a gente está falando, dá um espetáculo aqui a colar, depois você vai pegando alguns conceitos e vai produzindo. Então, não matar essa experiência de estranhamento me parece tão, não falo fundamental, porque não é que é fundante, né? Mas para a experiência é uma coisa rica e importante. Professor. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Desculpa, eu cheguei atrasado, mas vocês estavam falando aí sobre a dança, né? As pessoas que talvez tenham vergonha, como que nós que desenvolvemos na escola, tanto na área de educação física, nessa parte de dança também, que é sempre, né, que nem o professor falou aí, homem, mulher e tal. E eu estava mexendo aqui na internet, aproveitando vocês falando, e eu coletando as informações. Eu achei aqui, ó, um cara chamado Zé Maguinho, do Piauí. Ele canta uma música chamada Deus, e ele tem uma dança completamente, realmente estranha, diferente, e ele tem 8,6 milhões de visualizações. Eu até mandei aqui o link para vocês assistirem depois, mas é assim, é um meme, é uma bagunça, o pessoal tira sarro, tudo, mas de certa forma ele fez o sucesso por ser diferente, por ter um comportamento que se diz aí, em comparação às pessoas, diferente, mas dentro aí desse pensamento nosso, ele fez o certo, né, que não é o certo nem errado, é o certo. O certo por ele, pela condição dele, pelo desenvolvimento dele. Então, assim, ele fez o melhor que ele pôde, provavelmente, e mesmo sendo gozações de algumas pessoas, para ele é sucesso e é o sonho dele. Existe um outro vídeo aqui que explica ele falando sobre onde ele chegou e que ele realizou o sonho da vida dele. Daí eu passei o link aí só para vocês verem como que é bem diferente mesmo, mas ele não se limitou a crenças das outras pessoas, não se limitou a críticas, e ele foi lá e fez, e ele deu certo. Tudo bem, Paulo, obrigado pelo exemplo. A gente precisa decidir agora como é que fica o próximo encontro. Quem é que ficou com a conclusão do texto? A Larissa, sozinha? Eu e a Grazi, só que ela me abandonou essa semana. Deixou você sozinha, solitária? Eu sempre Larissa, nós temos 5 minutos ainda. Você precisa de mais tempo? Você acha que é suficiente? eu acho que dá. Eu só apontei algumas coisas. Então, vai lá, assuma o barco, então. Na conclusão, o que eu entendi é que ela tenta apresentar algumas estratégias para introduzir a dança nas escolas. Desconstruindo a ontologia da dança, aquela coisa certinha, e também tenta desconstruir o preconceito que tem da dança, tanto entre os alunos quanto na direção da escola, porque eles acham que é uma bagunça. Essa aula é uma bagunça só porque eles estão dançando, que é isso. Então, é uma desconstrução contínua, né? E ela aponta também que são necessários mais estudos, e são uma pesquisa de campo, eu acho que seria muito produtiva, tentar introduzir na escola, na prática mesmo, não ficar só na teoria.
E o que eu entendi, um resumo assim da conclusão, é que a dança vai além das modalidades, não é uma coisa fechada. Ela vai além das danças regionais, o frevo, todas as danças do Brasil e de fora. E o produto final, como todo mundo já tinha falado, eu já tinha notado, não é só a construção coreográfica, não é só a coreografia e a apresentação final. O produto final é a experiência que o aluno vai levar por toda a vida. Porque se todo mundo tivesse dança nas escolas, tudo seria diferente. Não ia ser estranho uma pessoa dançar no mercado, não ia ser estranho uma pessoa dançar sapateado no banco, não ia ser nada estranho. E a dança, ela desenvolve integralmente o aluno, tanto socialmente, psicologicamente, na imaginação dele, no lúdico. É isso. Muito bem, quando você fala assim, ó, que as pessoas não estranhariam essas coisas, nós estamos falando de mudar o mundo. Quando a gente fala de mudar o mundo, a gente está falando de política cognitiva, né? Então, assim, é uma forma de ensinar as pessoas para mudar a maneira como as pessoas pensam, né? É política da cognição, política do pensamento. É fazer um enfrentamento via escola para acabar com esse recrudescimento moralizador, né? Que tudo não pode. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode ser feliz, praticamente, né? Se a gente deixar essas pessoas dominarem, se a gente deixar essas pessoas extremamente moralistas dominarem, não pode nada. Daqui a pouco você só pode trabalhar e morrer, mais nada. Ir para casa, dormir, acordar, trabalhar e voltar a dormir, e você não pode fazer mais nada. Mesmo quem vai trabalhar com dança, vai trabalhar com arte, vai transformar o seu ofício, o seu sonho, a sua paixão, em trabalho. Você vai lá para ensinar o mesmo passinho ao longo da sua vida inteira, para pegar a sua grana no final do mês como professora ou professor de dança, e acabou. E é aquele negócio sem tesão, sem energia, sem potência, né? Então é uma verdadeira política cognitiva mesmo, né? Abrir espaço no mundo para que as pessoas possam mais fazer o que elas querem, né? Sem ficar tendo que dar satisfação para isso é errado, isso não é certo. Errado é você fazer mal para os outros, isso é errado. Errado é você maltratar alguém, agredir alguém. Agora, o que você faz com a sua vida, não tem nada de errado, é seu direito fazer o que você bem entender com a sua própria vida, né? Eu acho que é esse lance de fazer esse combate contra essa moralização estúpida, né? E a dança é muito potente para isso, tá? Bom, eu fiquei muito contente com a discussão, acho que ela foi muito produtiva. Podemos pensar no próximo encontro. A convidada poderia participar, Ju? O que você acha? Sim, eu conversei com ela essa semana, e essa semana mesmo ela não ia poder, porque ela tá com umas coisas do teatro lá, onde a gente trabalha, mas semana que vem ela falou que já vai separar até alguns textos, ver se ela tem alguma coisa, e ela me contou que ela estagiou em escolas públicas, particulares, e eu acho que é tipo um supletivo lá nos Estados Unidos, então ela trouxe algumas coisas aqui pro Brasil, inclusive onde a gente trabalha, é um projeto inspirado lá, e ela falou que tem bastante coisa legal para falar. Perfeito. Então, semana que vem nós temos a nossa convidada, né? E para encerrar de vez esse assunto, assim, eu vou ainda convidar a Adriana, mesmo, a autora desse texto, para na outra semana conversar com a gente, tá? Ela é professora da Federal de Pernambuco, então ela tem bastante atribuições, trabalho, né? Imagina, é uma professora da Universidade Federal, né, gente? Ela tem todas as obrigações dela. Mas talvez ela possa vir conversar com a gente, né? E aí a gente discute, então, os próximos assuntos. Eu coloco propostas no grupo do WhatsApp para ir debatendo, tá bom? Acho que por hoje está ótimo. Agradeço a todos. Combinado. Para vocês. Falou, pessoal. Muito bom. Muito bom. Tchau, gente. Falou, valeu. Tchau. Olha o vídeo da Magrela aí, galera.